Olá, pessoal! Bem-vindos ao Iagore Jung, mais um episódio com um tema muito interessante e que vem se ampliando cada vez mais na clínica junguiana e eu acredito nas outras clínicas também. O tema de hoje, eu, Miquela Reis, analista em formação, Andréia e Ivanilde, vamos falar sobre as solteiras convictas, as mulheres hoje que estão optando por ficar solteiras. Seja por desilusão, seja por opção, seja por manifestação política, esse é um movimento que tem ganhado cada vez mais força. E eu vou trazer alguns elementos para levantar a bola para vocês pensarem. E eu vou começar introduzindo o movimento político que tem acontecido, o B4 na Coreia do Sul, né? Em que você tem o não sexo, o não beijo, o não namoro e o não casamento com os homens. Na Coreia em específico, esse movimento ele visa a igualdade de gênero, né? É uma manifestação política. Mas acaba que nessa manifestação política a gente entra um caldo, né? Ali tem uma sopa de letrinhas, então tem muitas mulheres que estão ali também como manifestação política, mas também por convicção de não querer se relacionar com os homens. A gente também pode ter aí o feminino ferido, né? A mulher ferida depois de muitos relacionamentos, muitas frustrações amorosas ou até sexuais, aí vai poder ampliar isso depois. Às vezes a mulher simplesmente desiste, ela fala, cara, não, acho que eu não vou encontrar ninguém e entra para um espaço de, né, frustração e acaba optando, entrando em um excesso de sombra, né, com esse masculino e se recolhe, opta por se recolher e se proteger. Não vamos julgar, gente, esse também é um espaço às vezes necessário. E tem mulheres por convicção mesmo, eu quero ser solteira, ponto e acabou, gosto da minha vida, eu quero ser independente, não quero ninguém me atravessando, eu quero, sabe, decidir a hora que eu acordo, como eu arrumo minha casa, eu não quero interferências na minha vida, eu quero a vida seja minha, minha liberdade. Tem muitas mulheres que optam pela liberdade, elas não querem ingerência na liberdade delas. E aí, nesse mundo, tem né, assim, gente, são muitas coisas, né, que podem estar aí multidimensionais que atravessam, né, essas questões, sombra, luz, né, a gente tem aí muitas projeções e questões políticas, né, ideológicas, muita coisa sendo atravessada por essa solteirice feminina. E aí, para trazer inclusive um exemplo, muito falado por diversas mulheres que entram, por exemplo, no Tinder e fica a dica para os homens. Gente, por favor, não. Sabe aquela fotinho do homem suado com peixe? Querido, não. Não, não. A mulher se produz, a mulher gasta dinheiro, muito dinheiro para estar bem, para estar com o cabelinho arrumado, com a maquiagem em dia, com as roupas bonitas. E são exigências sociais, às vezes muito mais exigências sociais do que delas mesmas, a gente tem que fazer toda essa performance, toda essa aparência, né, todo esse lugar. E aí a gente encontra, quando você está solteira, o que que você encontra, por exemplo, nos aplicativos, né, de relacionamento, homens que mostram em se arrumar, em mostrar uma boa imagem, em se colocar de uma maneira, sabe, no menos, pelo menos igual, do tipo, olha, eu fiz esforço para estar aqui com você, eu fiz esforço para te conquistar. É como se as mulheres estivessem à disposição como uma prateleira do amor, como diz a Zanello, que é uma psicóloga, né, a Vanessa Zanello, é uma psicóloga bem famosa aqui de Brasília, da UNB, que estuda muito a questão de gênero. Ela tem inclusive um livro que se chama Prateleira do Amor, eu acho que eu já falei desse livro aqui para vocês, em que ela fala isso, né? As mulheres estão numa prateleira e aí elas são precificadas. Então a mulher que chama muito atenção, que é aquela loira ou tem um corpo bonito, ela tem uma precificação no mercado masculino. Já a mulher que é mais gordinha, uma mulher que é negra, ela tem uma outra precificação. E nessa prateleira do amor, gente, desculpa, cansa. Cansa, exaure. E chega uma hora que a mulher se dá o direito de falar assim: não, não, obrigada. Eu vou trazer ainda mais uma situação. E uma, tá, a última, meninas, antes de eu passar a bola para vocês, porque eu estou levantando várias bolas aqui para vocês. Tem também uma coisa que a gente chama de hipogamia. O que que é hipogamia, gente? A hipogamia é quando a mulher, por exemplo, é uma mulher muito bem-sucedida,
ou ela tem um nível financeiro, tem um nível intelectual, ela já chegou num nível de vida, né, de conquistas, vamos dizer assim, internas delas, de realizações, que é difícil encontrar um parceiro à altura. Alguém que vai compartilhar ideais, alguém que vai compartilhar sonhos, alguém que vai dar conta de compartilhar, inclusive, a conta. Então, a gente chama isso de hipogamia, essa dificuldade que as mulheres, muitas, encontram hoje, de encontrar um parceiro à altura. E acaba que, nesse momento, ela se retrai, ou ela desiste, ou ela entra num lugar do tipo, olha, então vou optar pela solteirice, vou melhor ficar sozinha do que não ter uma pessoa que seja compatível, né, minimamente aquilo que eu espero de um homem. Então, acho que tem um pouco disso que eu já trouxe quando eu falei do peixe, sabe? A coisa do esforço, do homem se esforçar. Sabe, antigamente, lá antigamente, gente, antes da caça às bruxas, tinha uma coisa que se chamava o cortejar, tá? O homem fazia o cortejo à mulher, ele fazia, né? Ele escolhia a dama, ele jogava flor, ele... E aí, o que aconteceu? Isso foi antes das caças às bruxas, e também antes de Maria, né, se tornar a grande mãe, a mãe de Deus, todo esse processo que a igreja foi trazendo ao longo dos séculos ali, 12, 13, 14. Por quê? Porque esse amor cortesão gerou um monte de filhos fora do casamento. E isso fica contra o quê? O patriarcado, contra o ideal da igreja. Então a igreja trouxe a ideia da grande mãe, a ideia da Virgem Maria, da maculada, entende? Da pureza da mulher, foi uma consequência desse amor cortesão, porque você precisa ter o controle do corpo feminino, o controle dos nascimentos. O homem quer ter certeza que o filho era dele para passar o patrimônio. Eu achei tão interessante quando eu li isso num livro da Von Franz recentemente, porque isso gerou uma luz em excesso no feminino e logo na sequência a caça às bruxas, né? Uma, um movimento de caçar as mulheres autênticas, as mulheres que solteiras convictas da época, ou as mulheres que eram bonitas demais, ou as mulheres que eram ricas e a família ficava de olho no dinheiro. Então, toda mulher que se diferenciava, ela era caçada, ela era considerada bruxa. E quanto dessas bruxas agora podem não ser as nossas solteiras convictas, né? As nossas bruxinhas da atualidade, mulheres autênticas que não querem estar nessa hipo, né, nessa hipoamor, né, nesse lugar de você não encontrar uma pessoa que você considere que esteja ali à sua altura, com pensamentos parecidos, encontrar pessoas parecidas, né, ou que, né, calha o seu coração. E cadê o amor cortesão, gente? Cadê o cortejo? Cadê a preocupação com a dama, né, de entregar algo mais do que a foto com peixe suado no Tinder, gente? Meninas, eu levantei um monte de bola, assim, só bomba para vocês. Agora eu quero ver para onde vocês vão. Ai, ai. Então, estou aqui escutando, Michele, é muita coisa, né? É muita simbologia, é muita coisa para a gente pensar. E aí, quando fala do celibato imposto, eu fico pensando no ideal de perfeição, né? E o que a gente vem trazer aqui é o perigo de confundir maturidade com ideal de perfeição, que a gente sabe que não existe. Não tem ninguém perfeito, não tem homem perfeito, não tem mulher perfeita. E a gente entende, né, especialmente nós junguianas, que a evolução acontece na relação, no encontro. Então aí fica um pouco difícil dentro da solidão. Eu fico pensando nesse discurso da solidão virando um escudo. Quando é que a escolha por estar só é uma escolha de autonomia, de momento de evolução, de trabalho de individuação, e quando é porque a alma foi ferida. E aí não houve uma simbolização desse sofrimento e vira amargura, vira fechamento afetivo, vira excesso de intelectualidade, essa coisa excessiva da intelectualidade, né? Que a gente precisa tomar cuidado de não querer melhor do que todo mundo. Então, ninguém serve para ela mais, para a gente, porque a gente está boa demais para qualquer um. E essa até a espiritualidade rígida.
Então, assim, eu fico pensando nesse cuidado que a gente precisa ter, porque não é a questão de estar casada ou não estar casada, porque a mulher pode estar casada e estar muito infeliz também, e pode estar solteira e estar muito bem realizada, porque ela está vivendo relações de amizade, de encontros, de vida, vai viver, vai dançar, vai passear, vai viajar. Essa mulher fez uma escolha por um autoconhecimento, por uma individuação na solitude, não na solidão. Então, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter é esse, né? A mulher solteira ela pode estar profundamente engajada ou ela pode estar também fragmentada. Pode ser como pode não ser, né? Como diria nosso professor Ajax, tudo pode. E esse encontro com o outro exige transformação psíquica. E às vezes isso é muito difícil, né? Então, às vezes fica confortável ficar na concha, ficar na caverna, porque a gente não quer evoluir também. Então, até onde é posicionamento político, até onde não tem ninguém que merece, que eu encontro, ou até onde eu não quero perder controle interno, até onde eu não quero evoluir, né? Então, a coisa da solitude é muito bacana, porque talvez até Jung fala isso para a gente, né? Tem um momento que a gente precisa da solidão para trabalhar a individuação, mas é mais para esse lado da solitude mesmo, né? De busca interna, de escolha. E aí eu estou percebendo muito uma revolta feminina em detrimento à presença do homem. E aí eu fico pensando que não é muito saudável, né? Porque na verdade a gente precisa do outro para crescer. E é tão bacana, né, quando os encontros são genuínos, né? E a gente percorreu um caminho tão longo, tão lindo, de tantas conquistas. Por que que agora a mulher que está num lugar onde ela pode exercer a feminilidade dela, até o feminismo, mas pode ser ela mesma e conquistou tanta coisa, ela vai entrar em pé de guerra com o homem? Para mim, nunca foi sobre feminino e masculino. Na verdade, desde sempre na vida. Para mim, sempre foi sobre alma, sobre pessoas, sobre ser humano, sobre encontro. Então, eu fico questionando um pouco se colocar num lugar meio que num pedestal inatingível. E muitas mulheres estão caminhando para esse lugar de não tem nenhum homem à minha altura. O que que você acha, Ive? Então, vocês ficam falando, eu fico nervosa, né? Eu fico aqui em cólicas, querendo interferir, porque as coisas vão passando na mente e depois somem, né? Vai dar tempo depois. Mas, mas, enfim, é muita coisa. Estava observando Micaela falar da questão dessas mulheres, da pesquisa lá do Japão, né, Mi? E, gente, aí eu trago muito para a clínica também, né? Porque isso aparece muito, acontece socialmente, acontece interiormente e vem para cá, né? Vem para a gente. E agora, Jung, vamos fazer o que com isso, né? E aí eu estava pensando na questão da mulher. Você falou das mulheres poderosas, né, Andréia? E da mulher que, de repente, ela diz: Eu não preciso mais de nenhum homem. E eu fico pensando na questão junguiana quando ele fala de amor, quando ele fala de interação, quando ele fala de integração. E a gente fica pensando também, né, escorrendo isso aí tudo, no processo de individuação, de integração desses opostos, gente. Masculino e feminino. Ok, nós temos cada um de nós tem os homens têm a ânima, as mulheres têm ânimos, a gente tem essas duas polaridades, tanto masculino quanto feminino. Algumas são um pouco mais desenvolvidas, outras sombrias, e assim sucessivamente, mas é importante que a gente possa entender que a alma está acima de tudo. E sim, eu entendo essas mulheres, porque assim, trazendo um pouco do pessoal para cá, eu sempre fui uma mulher que nunca quis casar, né? E de repente esse casamento apareceu na minha vida. É maravilhoso, como todo e qualquer casamento, não é maravilhoso, é igual
o exame lá, né? O exame cardiológico, como é que chama? Aquele que fica assim? É, O bom, enfim, eletrocardiograma? isso. Ele fica assim, né? Ele É. sobe, depois desce, sobe, desce. Enquanto tá assim, sobe, desce, tá ok, gente. O casamento é isso. E todo mundo fica boquiaberto quando a gente fala a respeito disso, né? Porque casamento é subida e é descida. Mas quando o exame fica paralelo, retido ao chão, acabou, Morreu. morreu. E a gente fica nessa história, meu casamento é ruim. Vamos avaliar. Quando a gente pega numa clínica de casal para avaliar um casamento desse, a gente percebe que ele está super normal. O que está acontecendo é que você tem que entender um pouco mais você, entender um pouco mais do outro e ver o que que é seu, o que que é do outro que você está levando para o relacionamento. É simples assim. Mas entendo as mulheres que decidem que não querem se casar, que acham que esse envolvimento com o masculino é perda de tempo. Por quê? Porque a mulher hoje, ela se banca financeiramente, ela trabalha, ela está no mercado de trabalho, ela tá ganhando, tá financeiramente bem remunerada, né? Emocionalmente também, porque você já viu a dificuldade de trazer homens para terapia? Para clínica? É complicado. Quando algum homem me procura, e eu já tive algum tempo atrás, na clínica, tipo, 60% de homens, isso varia muito, né? E a gente fica pensando, o que que Jung está querendo me dizer com isso, né? Por que que eu tenho que trabalhar com tanto homem? Mas quando o homem me procura, eu já tento achar um horário, assim, rapidinho para ele, porque se demora 2 dias, ele não quer mais. Você tem que aproveitar a vontade do sujeito. Então, os homens, eles não se colocam à disposição emocionalmente para serem analisados. Ao contrário das mulheres que querem ter uma vida plena, tanto física quanto emocionalmente, financeiramente, só que a questão do amor, a questão da alma, a questão da junção dessas personalidades fica um pouco mais difícil, porque isso vai ficando para depois, né? E eu entendo. Por quê? Miquela falou do homem do peixe. Na simbologia do peixe, a criatura que está lá suspendendo esse peixe, ele está querendo mostrar o quê? Né? A masculinidade, a força e a energia, porque ele pegou um peixe grande. E o peixe também tem a simbologia de dinheiro. Ele entra aí nessa questão. Se a gente for ver ali no Chevalier, que é o dicionário junguiano, a gente vai perceber que o peixe tem muito a ver com dinheiro. Então, assim, é rico, é forte, poderoso, suado, fedido, né? E que se acha maravilhosamente gostoso. A outra coisa é, é a questão do carro, né? A Miquela tinha falado do episódio, depois ela pode até falar, do episódio de Portas dos Fundos. A gente vê também os homens que querem ter um status social muito maior, talvez até alugam um carro daqueles grandes. Aí você fica pensando, nossa, que carro, né? E aí, quando desce a figura do carro, você percebe que é uma pessoa assim, sabe? Às vezes tá fedida, tá com o chapelão da roça, e eles pensam que isso é masculinidade. Não, gente, pelo amor de Deus, homem fedido, sujo, não rola. O peixe também nada a ver, aliás, eu nem gosto muito de peixe, mas isso é muito pessoal. A outra situação é que, ultimamente, a gente tem visto crescer, não só na mídia social, mas também socialmente, as pessoas falam muito da deselegância masculina, né? E para onde vai isso? A questão, primeiro, dividir a conta. Você falou no Tinder, né, Mi? Você encontra uma pessoa no Tinder, você vai sair com essa pessoa e chega lá, o cara tá querendo, ele tá interessado, tal. Qual a coisa final disso aí? Sexo, né? Mas aí ele fala, chega a continha, vamos dividir a conta? O cara não sabe nem conquistar uma mulher para ser elegante. Não que você não vá dividir essa conta depois, sabe? Quando a relação tiver um pouco mais sólida. Mas não, ele quer dividir a conta naquele momento. E se for o caso, aí tem mulher que fica muito puta, eu tenho uma amiga que ficou muito brava com a situação dessa, ela fala, não, se tá difícil para você, pode deixar que eu pago, né? Então, eles querem isso. Então, essa deselegância faz com que a mulher se afaste muito mais desses padrões, porque a gente ainda quer elegância, não é verdade? A gente não quer um homem cheiroso, bonito, sedutor, não é isso? E que seja elegante.
Então, gente, olha, faz de conta que você é elegante. Se você não tem Uhum. dinheiro, mas pelo menos mostra um pouquinho de elegância, paga a primeira conta, depois vocês dividem isso. Mas eu queria, assim, ressaltar nessa situação o quanto eu sinto pena. Eu fico muito triste, porque com esse afastamento do masculino e do feminino, como é que fica essa questão afetiva? Como é que está o amor? Como é que vai estar esse encontro? Isso me deixa triste, porque quando a gente fala em encontros e desencontros, a gente percebe que tem muito mais desencontros afetivos, amorosos, do que esses encontros. Então, eu queria lembrar isso e trazer também para a questão junguiana, né, nesse processo de integração dos opostos, e falar também desse processo de individuação, que também é masculino, é feminino, é homem, mulher, é amor, é sexo gostoso e vida boa. Porque quando o exame do coração fica reto, acabou, gente. É. É isso, gente. É essa minha bola. O que vocês acham sobre isso? Sabe o Falei que que alguma eu fiquei pensando? besteira? Não, eu fiquei aqui, né, pegando o gancho da fala que você fez. O Jung, ele fala sobre a questão do, quando ele fala de ânimos e ânimas, né? Para quem não conhece, gente, é a contraparte, né? A mulher tem a sua contraparte masculina na psique, que é o ânimos, e o homem tem a sua contraparte feminina, que é a ânima, tá? Então é como se nós tivéssemos uma polaridade psíquica, né, feminino e masculino dentro de cada um de nós. E cada um tem um nome para os homens e as mulheres. Mas o que acontece? Ele fala que o desenvolvimento da ânima para o homem, assim como o ânimos para a mulher, está na relação com o outro. O homem, a ânima dele vai sendo desenvolvido, o aspecto do seu feminino, do feminino do homem, que é super importante para ele, porque afinal de contas é aquilo que vai trazer criatividade, que vai colocar esse homem, sabe, num lugar de sensibilidade, de aprender a lidar com a própria emoção, para que ele se cuide, o autocuidado. Esses são aspectos relacionados ao feminino para o homem. Então, na relação com as mulheres, ele vai modulando o próprio feminino, ele vai modulando a ânima, ele vai crescendo com isso e vai descobrindo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que faz sentido para ele, o que não faz. E o mesmo acontece para a mulher. Cada homem, né, simbólico na vida de uma mulher, seja pai, irmãos, avós, depois os namorados, o marido, as pessoas de, né, os homens importantes nas relações, eles vão construindo o ânimos interno, né, o ânimos individual ali, né? Ele é arquetípico porque ele é um arquétipo, então assim, o ânimos não me pertence, não pertence a Andréia ou pertence a Ive, mas a gente faz uma construção, uma ideia, né, do masculino internamente, conforme essas relações vão acontecendo. Então, às vezes, numa relação, um homem pode ajudar, inclusive, a mulher a curar as próprias feridas dela, né, no sentido assim, poxa, vai lá, eu acredito em você, né, que o masculino tem muito esse papel, né, de trazer essa segurança. Não, minha querida, vai lá, você é incrível. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso no seu projeto, sabe? Essa é a força que o masculino chega para a mulher e ela olha e fala assim, não, legal, eu tô aqui, eu tô, sabe, eu tô sentindo esse apoio. Tem um livro que eu adoro, que se chama Jornada da Heroína. Ele vai falar bastante sobre isso, né? A evolução do masculino interno para a mulher, o quanto que a gente vai se aproximando ao longo da nossa vida, né? Do nosso desenvolvimento pessoal, muito próximo da energia do masculino, porque a gente precisa ir para o mundo, trabalhar, estudar, crescer, construir patrimônio, construir a vida. E aí, quando a gente vai ficando mais velha, a gente começa a reconstruir, a retomar o feminino de novo, né? Voltar a ressignificar e olhar para esse feminino novamente. Então, esses movimentos todos acontecem, por quê? Porque nós estamos em relação com outra, é uma alma relacionando com outra, gente. Então, sem relação, realmente pode provocar prejuízos psíquicos de desenvolvimento, né? Igual a André já tinha levantado essa bola. Cadê a relação? Cadê o amor? Cadê a troca? Onde está o crescimento? Então, a gente está, não que a gente está julgando, gente, entendo, a gente não está julgando as mulheres que estão fazendo essa opção. O que a gente está Uhum. fazendo é trazer reflexões para que vocês amadureçam a ideia e como isso tá para vocês mesmas, sabe? De como isso, como vocês estão lidando com isso, com essas questões, para pensar, né, gente? Afinal de contas, um processo analítico é sempre para a gente pensar, refletir, pode ter um complexo constelado também. Será que tem alguma coisa que me atravessa? Bom,
Eu acho que por esse caminho, né, o processo analítico, né, e você com você mesmo, ou se você tiver um apoio psicológico, ele vai fluir, ele vai caminhar. Você tem muita coisa aí para crescer e aprender nesse sentido. O que que você acha, André? Você quer Eu estava complementar? justamente pensando no ânimos, desde o momento que a Ive começou a falar, eu fiquei igual a Ive, coçando aqui com o negócio do ânimos, porque eu fiquei pensando o seguinte, que é muito natural mulheres que tiveram que batalhar muito na vida, né? Eu vivi isso na pele, né? De criar filhos sozinho. A gente cria uma certa defesa e constrói um ânimos muito forte. O problema, a gente não está julgando isso, né? Porque muitas mulheres têm um ânimos muito forte e às vezes a gente pode usar isso de uma maneira positiva também. O problema é a gente não reconhecer o ânimos, né? E aí começa a criar esse isolamento, essa rigidez, esse excesso mesmo de masculinidade que afasta também o masculino e diminui o nosso feminino, né? E aí você trouxe que com a maturidade a gente começa a olhar de novo para o feminino e vai dando essa suavizada, né? E é isso que a gente quer trazer aqui, né? Para as meninas também, que estão muito na rigidez e com ânimos forte demais, sem perceber isso, que a gente precisa de um equilíbrio, que a gente precisa dos dois, e que essa feminilidade é muito importante para a gente evoluir como ser humano. E de novo, agregar na relação, aproveitar esse espelho do convívio com o masculino, que vai nos dar suporte, sustento, com respeito. É lógico que a gente quer uma figura masculina que vai ser acolhedora, que vai ser um cavalheiro, um gentleman. A gente precisa disso. A gente tem muitas mulheres que estão lutando por isso, né, para a gente retomar esse lugar nosso de feminilidade, mas com agressividade demais. Aí o que que acontece? A gente fica igual a eles. E fica complicado a gente chegar nesse equilíbrio que a gente quer. É claro que a gente sabe que não existe príncipe encantado, a gente aprendeu muito aqui, né, Ive? A Ive é uma que falava muito isso para mim, do príncipe encantado. Não existe, a gente sabe que não existe. Mas é possível, sim, um encontro de almas compatíveis. E é nesse encontro que a gente cresce e evolui, isso é muito bonito. Então, vamos prestar atenção nesse nosso lado masculino, que é o ânimos em nós, meninas, como é que ele tá? E reconhecer a existência dele, né, Ive? E a outra coisa que eu estava pensando é que a gente ouve muito dos homens o seguinte: vocês queriam igualdade, vocês estão lutando aí com esse feminismo, com esse feminino, e depois vocês querem um homem elegante que pague toda a conta. Não é isso. A gente continua lutando contra esse patriarcado, e eu estava pensando que os ganhos para as mulheres foram enormes, principalmente no mercado de trabalho. Né? E a gente pode trazer isso também para a vida conjugal e sexual. Essa liberdade, ela existe. Agora, a gente não está pontuando aqui o que está muito acima. A gente está pontuando o que tem acontecido naturalmente nesse desenvolvimento da sociedade. E por que não lembrar da teoria, né, de enantiodromia do Jung, que assim, quanto mais uma coisa está se desenvolvendo, o contrário também acontece. Então, isso vem se desenvolvendo, esse processo de enantiodromia, que dá para a gente perceber nitidamente, né, na sociedade. E claro, a gente ainda tem complexos, né? A Andrea citou os complexos, e eu cito aqui, tem inclusive um episódio aí sobre o complexo de Cinderela, porque algum tempo atrás a mulher foi educada para esperar o seu parceiro. Sabe a Cinderela que fica lá esperando o príncipe para ela acordar do devaneio do sono, aquele sono simbólico dela? E a mulher também ainda tem isso. Claro que hoje em dia, na geração Z, né? Não sei se é Z, Y, faço uma confusão danada da geração, dos millennials, vamos colocar. Então, essa galera não tem mais esse tipo de acordos
né, em casa. Eles não são mais educados com essa história de ficar esperando o príncipe. Eles são educados para estudar, para ir para o mercado de trabalho. É a galera do quarto, é a galera do computador. Inclusive, isso dá outro episódio de Na podcast, porque é outra. uma galera que transa menos, né? Isso é uma outra história. Mas assim, a gente ainda quer homens elegantes, a gente ainda quer homens cheirosos e que não precisa ficar segurando peixe para se mostrar, nem estar dentro de um carro grande, porque a gente merece. Porque a mulher vai para o salão, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer cabelo, unha, cílios, maquiagem, não sei o quê. Vocês sabem o preço disso, gente? É caro, isso é caro. Para você chegar no encontro e o sujeito dizer que você tem que dividir a conta, menos, né, gente? Né? Isso é uma questão não só de masculinidade ou de feminilidade, é uma questão de respeito e é uma questão de cortesia. Sejam fofos, gente. Não divide a conta, não. Pelo menos no primeiro encontro, paga a conta, tá bom? E vamos lutar por essa integração desse masculino e feminino para que esse amor possa fluir, gente. A gente precisa de afeto, a gente precisa de amor. A gente não quer afastamento, mas sim integração. É isso. Perfeito. Perfeito, gente, perfeito. Muitas coisas. Claro que a gente está falando aqui de um contexto, né, heteronormativo. Fora do Sim. contexto heteronormativo, claro que as mulheres, né, que são homossexuais, elas também vão se relacionar com outros, com ânimos dela, através da relação com outros homens, porque assim, você vai ter tio, você vai ter pai, você vai ter avô, você vai ter irmãos, você vai ter um chefe, você vai ter um professor, né? Porque eu Bem tenho certeza. lembrado. Porque eu tenho certeza aí que, né, a mulher que é lésbica ficou pensando, ah, gente, mas esse não é o meu rolê. Eu não é, né, assim, eu não sinto desejo por homens. Gente, tudo bem, mas internamente a sua psique se desenvolve na relação com o outro, sabe? Uma coisa não exclui a outra. Claro que, né, que bom que algumas mulheres, né, são homoafetivas e eu acho lindo, é um amor muito bonito. Inclusive, isso vai ser tema de um próximo podcast que a gente está planejando. Mas assim, não se restringe, sabe? Aqui a gente trouxe o exemplo das solteiras, mas isso se amplia de uma maneira, a gente foi ampliando, ampliando e ganhando, galgando, né? Um espaço maior de análise, né, gente? Então, olha, muito obrigado, meninas, pelo episódio, um episódio muito bacana, adorei, sabe? O ser solteira pode ser saudável, né, Andréia? Pode ter muita solitude, você viveu uma vida muito plena sendo solteira. Se é essa a sua opção, se respeite. Isso também é importante a gente trazer. Nós não somos obrigadas a estar numa relação com outro homem ou com uma outra mulher. Se a sua opção é estar só e você está feliz assim, seja feliz, abrace a sua solteirice com todo amor e plenitude, tá bom? Então, convidamos vocês para ouvir mais episódios do Iagore Jung. Agradeço a Andréia, agradeço a Ive. Querem dar uma última palavrinha, meninos? Uma frase, alguma coisa para deixar Quero. de Eu recado? quero lembrar que isso é pano para manga em terapia. E aí vamos lembrar da clínica do IGEP, né? Que tem esse trabalho social lá. Então podem acessar o IGEP, procurar a clínica e falar que solidão não escolhida, por isso que eu lembrei da terapia, ela vem de medo de entrega, de ferida narcísica, de traumas não elaborados e de abuso emocional, que precisam sim ser trabalhados em análise profunda. Obrigada, gente, adorei. Gente, já dando tchau, mas lembrando do que a Andrea colocou, né, do trabalho aqui na clínica, falando não só de abuso emocional, mas também de abuso sexual. É importante a gente se lembrar disso e que muitas vezes, devido à situação do trauma e do complexo, a pessoa nem lembra e que a gente precisa fazer um trabalho bem legal para ela se lembrar. Lembrar também que a psicologia junguiana trabalha com outros aspectos, né? Além na terapia, que a gente trabalha com imagens, a gente trabalha com inconsciente, a gente trabalha com sonhos. Então, assim, a gente tem ferramentas para tirar isso lá de dentro. Então, é isso. E eu estou aqui lutando pela afetividade, lutando pelo amor, porque eu sou essa criança, essa criatura romântica. Adoro. Romântica, Vamos lá, eu também. gente. Tamo junto. Romântica e incurável. Então tá bom, gente. Muito obrigada por nos ouvir. Grande abraço a todos. Até mais. Beijo. Beijos.